Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Estamos começando mais uma lição da nossa mentoria. E a lição de hoje é usar a fé. É olhar não com os olhos naturais a situação da nossa casa, da nossa família, mas olhar com os olhos da fé. Para todo esse processo de transformação acontecer, esse processo que nós almejamos, que nós esperamos, nós precisamos primeiramente olhar a nossa casa, não com os nossos olhos humanos, mas com os olhos da fé. Eu me lembro que muitos momentos de crise que eu estava vivendo, tanto na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento com a minha família, tudo que eu conseguia enxergar era só as falhas, os defeitos, as imperfeições. Eu me lembro que em muitos momentos de crise no meu casamento eu não conseguia enxergar uma solução, eu só conseguia enxergar o fim. Que a melhor solução era acabar, que a melhor solução era colocar um fim, porque não ia mudar, não ia melhorar. Quando eu comecei a passar por esse processo de transformação espiritual, através de todas essas lições que o Senhor foi me dando a cada dia, no qual eu fui escrevendo a mentoria Sabedoria do Lar, eu entendi que precisava começar a olhar a minha casa, olhar a minha vida, olhar o meu casamento com uma perspectiva diferente. Eu cresci vendo a minha família sendo destruída, ferida por si mesma. Era um ferindo o outro, um acusando o outro, um xingando o outro, porque tudo que um conseguia enxergar sobre o outro era só as coisas ruins. Eu não via um reconhecendo o outro, as suas qualidades, as suas bondades, não. Só era visto o lado ruim. E eu cresci vendo isso e eu vi o quanto isso era destrutivo, o quanto a nossa visão humana ela é falha e ela precisa ser trabalhada pelo Senhor. Isso não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos em uma sociedade tão perversa, com tantas coisas acontecendo, que na maioria das vezes a gente só consegue enxergar o lado ruim do outro. A gente não consegue criar expectativas de coisas boas. A gente sempre espera o pior das pessoas. Isso é tão real e verdadeiro que está difícil ajudar as pessoas hoje em dia. Ontem eu passei por uma experiência. Eu estava na rua e veio uma mulher muito suja. Aparentemente parecia uma moradora de rua, mas ela contou uma história dizendo que estava vendendo bala na rua e precisava de ajuda para comprar novas mercadorias para poder revender. Ela estava na frente de uma loja de bala muito conhecida na região onde eu moro. E eu observei a história daquela mulher e por um momento eu falei, vou ajudar. Ela está trabalhando, eu não costumo dar dinheiro, eu não gosto de dar dinheiro. Eu sempre procuro perguntar qual é a necessidade daquela pessoa, se ela está com fome, eu vou lá, procuro algum local perto e compro uma comida, ou se ela está precisando de uma medicação, eu vou lá numa farmácia e compro uma medicação, mas eu não gosto de dar dinheiro. Até porque hoje em dia, infelizmente, a gente não sabe, se aquele dinheiro vai alimentar um vício daquela pessoa. E naquele primeiro momento eu a ajudei, mas logo quando eu dei o dinheiro na mão dela, eu observei atentamente a sua aparência física e eu vi que os seus dedos estavam com um aspecto queimado e me fez lembrar de muitos outros que vieram pedir ajuda e logo depois eu avistei eles experimentando, ou fumando uma pedra de crack. E naquele momento eu pensei, poxa, eu fiz uma grande besteira, eu não deveria ter dado dinheiro para essa mulher. Pois provavelmente eu estou alimentando o vício dela. Ela me contou uma história que me tocou o coração, só para que eu pudesse dar o dinheiro. E quando eu tirei aquele dinheiro, ela não esperava receber aquela quantia.
Ela ficou surpresa porque ela esperava receber centavos, como ela mesma havia confessado que as pessoas só costumavam dar 5 centavos, 10 centavos, e eu dei uma quantia significativa para ajudá-la a comprar aquelas balas que ela havia me contado. Confesso para você que até agora eu ainda não sei se aquela história era verdadeira ou se aquela mulher agiu de má fé comigo, né, e acabou me usando para alimentar o seu vício, eu não sei. Mas também isso me trouxe uma reflexão no decorrer do dia. Nós estamos tão acostumados a enxergar o pior das pessoas que é tudo que conseguimos ver. Pode ser que aquela mulher também estivesse falando a verdade. Só o fato dela estar suja não significava que ela era uma usuária de droga. Só o fato de ver os seus dedos sujos não significa que seria para o uso de droga. Poderia ser qualquer outra coisa, ou apenas para um trabalho que ela realiza. Talvez estar na rua o dia inteiro, debaixo de sol quente, vendendo balinha, né, pegando no pesado, eu não sei. Mas eu fiquei refletindo, Senhor, me perdoa, porque eu estou acostumada a ver o pior das pessoas. E hoje eu sou uma pessoa que procuro filtrar melhor as informações que me são dadas na rua para que eu não venha a ser enganada, porque eu já fui muito enganada. As pessoas já abusaram muito da minha boa fé. Mas eu fiquei refletindo sobre isso baseado nessa lição. Eu estou usando esse exemplo para que você entenda. Nós estamos acostumados a ver o pior das pessoas. Isso não é diferente dentro da nossa casa. Nós estamos acostumados a ver o pior das pessoas que estão dentro da nossa casa, porque dentro de casa não existem máscaras. Dentro de casa, cada um é como é de verdade. Porque lá fora é fácil ser gentil, é fácil ser educado, é fácil ser carinhoso. Dentro de casa, onde os defeitos se manifestam, onde os problemas acontecem de verdade, é onde nós mostramos quem somos. E nós estamos acostumados a ver sempre o pior dos outros. E me lembrei de uma época que eu só conseguia enxergar o pior dos meus pais, o pior das minhas irmãs, o pior do meu marido, onde eu só conseguia enxergar o defeito deles. E eu não conseguia enxergar as suas qualidades. Mas o que isso tem a ver, Bruna, com a mentoria que Deus está nos ensinando hoje, usando os olhos da fé, né? Usando a fé? Deus quer mudar a sua perspectiva sobre a sua família, sobre o cenário que está vivendo na sua casa. Talvez hoje o cenário que você vê, eu não sei, talvez seja filhos rebeldes, talvez seja um relacionamento ruim com a sua nora, talvez seja um relacionamento complicado no seu casamento, ou com a sua sogra, ou com seus familiares. Mas você precisa começar a enxergar com os olhos da fé. Há esperança para a sua família. Há esperança para os seus relacionamentos. A vontade de Deus não é a contenda, não é a confusão, não é a frieza. Pelo contrário, é a restauração. Porque o nosso Deus, Ele preza pela família, porque Ele sabe que a família é a base da igreja. E por que Satanás odeia tanto a família? Porque ele sabe que a família é a base da igreja. É aonde prevalecem os princípios cristãos. Ele destruindo a família, ele destrói tudo. Por que você acha que o inimigo tem investido tanto nos últimos tempos para tentar destruir os valores cristãos dentro da família? Porque Satanás odeia o princípio familiar. Por isso ele quer destruir casamentos, ele quer afastar os filhos dos pais, os pais dos filhos, porque ele quer destruir a família. Mas nós precisamos impedir isso. E como que nós vamos fazer? Agindo por meio da fé. A cada dia que você tem aprendido através da mentoria Sabedoria do Lar a aplicar lições dentro da sua casa, lições de sabedoria. A lição de hoje é começar a olhar com a fé. Você vai começar a abençoar a sua família. Mesmo com os defeitos que tem os seus filhos, os seus maridos, as pessoas que você convive, você vai começar a abençoá-las. Você vai começar a enxergar as suas qualidades e não os seus defeitos. Porque se Cristo nos enxergasse como nós enxergamos o nosso próximo, nós estaríamos perdidos. Mas Cristo nos enxerga com seus olhos de amor, de misericórdia, onde Ele está disposto a nos perdoar todos os dias, quando Ele vê que nos arrependemos. Da mesma forma, nós precisamos olhar com o olhar de Cristo para os nossos familiares. Nós precisamos estar dispostos a perdoar nossa família todos os dias, mesmo diante de tantas falhas e tantas imperfeições.
Eu me lembro da multiplicação de pães e peixes. Estava aquele povo ali sentado no deserto com muita fome, debaixo daquele sol escaldante, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus olha para aquele povo e se compadece. E ele fala para os seus discípulos: alimenta esse povo. E eles falam: Senhor, não temos com que alimentar. Quando Jesus falou isso, é claro que Jesus sabia que eles não tinham condições de alimentar aquela multidão, mas Jesus estava colocando a fé deles à prova. Eles trouxeram então e falaram: olha, tudo que nós temos é o que esse rapaz tem, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega e fala: traz o que tem. Jesus pega, apresenta a Deus e a multiplicação acontece. Ele fala: pronto, agora alimenta essa multidão. Depois recolhe o que sobrou para que nada seja desperdiçado. Jesus estava testando a fé dos discípulos, ele sabia que eles eram incapazes de alimentar aquela quantidade de pessoas. Mas o que ele estava querendo dizer? Ei, pega o pouco que você tem, eu sei que é insuficiente, eu sei que não dá para alimentar esse povo, mas pega o pouco que você tem, traz para mim. Senta, manda todo mundo se sentar, organiza em grupos, foi o que o Senhor Jesus falou. Ele apresentou aquela pequena quantidade de 5 pães e 2 peixes, multiplicou e alimentou aquelas pessoas. O que Deus está querendo dizer com você hoje, através dessa reflexão, dessa mensagem? Traz o que você tem. Você tem uma família imperfeita, um casamento cheio de crise, de problemas, filhos com problemas. Você tem um relacionamento complicado com seus familiares. Traz o que tem. Apresenta a mim. Eu sou o Deus que tudo posso fazer. Eu sou o Deus que transformo, que curo, que liberto, que uno, que põe o fim à divisão. Deus está falando com você. Traz, apresenta a tua família do jeito que ela está. Pequena, imperfeita, cheio de crise. Apresenta ela ao Senhor. Faz a tua parte e deixa que Deus vai fazer a dele. E você vai ver o mover sobrenatural de cura, de libertação e transformação que ele vai fazer dentro da sua casa. Você crê nisso? Você crê no que Deus pode fazer? Então apresenta a Deus. Aqueles 5 pães e 2 peixes não eram suficientes para alimentar aquela multidão, mas era o que tinha. Você precisa entender que Deus pega o pouco que tem e Ele transforma no muito. Deus pega aquilo que parece ser insuficiente e Ele faz se transformar em abundante. O texto fala que não só deu para alimentar aquelas pessoas, e o texto se refere que era mais de 5.000 pessoas, mas também sobrou. O que você tem hoje dentro da sua casa é um relacionamento imperfeito, problemático, é insuficiente, eu sei. É insuficiente para te trazer paz e alegria, mas é o que você tem, não é? Apresenta ao Senhor. E Deus tem poder sobrenatural para transformar esse insuficiente, esse improvável de acontecer, em uma família restaurada, curada e libertada. Você crê nisso? Então comece a partir de agora a enxergar a sua família com um propósito diferente, com uma perspectiva diferente, crendo que Deus pode sim transformar o seu casamento, crendo que Deus pode sim transformar os seus filhos, crendo que Deus pode sim curar os seus relacionamentos. Amém? Medita nessa mentoria de hoje, na reflexão de hoje. Não deixe de ler o e-book, Deus vai falar com você. Lá você vai encontrar várias referências bíblicas para aprofundar ainda mais o conhecimento dessa lição de hoje. Que Deus abençoe sua vida e amanhã nós estaremos de volta com mais uma lição. Fica na paz.